Opa! Olá, tudo bem, pessoal? Prazer, meu nome é Jefferson. Eu estou aqui primeiramente para podermos falar sobre esse canal. Esse canal está sendo criado com o propósito de trazer a mudança da sua mentalidade, a virada de chave que muitas vezes falta para você conseguir alcançar uma meta, um objetivo, um plano, um projeto, um sonho. Então esse canal ele tem esse propósito de fazer você mudar aquela mentalidade que ainda não foi mudada. Mas antes de nós entrarmos aqui nesse tema que nós vamos falar sobre hoje, que nós vamos falar sobre talentos. Nós vamos falar sobre talentos e vamos usar a palavra de Deus para dar embasamento no que a gente vai falar. Eu queria pedir a vocês que compartilhem o vídeo, comentem, deixem os seus comentários, curta, envie para aquela pessoa que você diz que é necessário ela ouvir essa mensagem juntamente com você. Então, vamos prosseguir aqui. Para a gente falar sobre talento, a primeira coisa que a gente vê em mente é como hoje em dia muitas pessoas têm lançado o seu talento fora por causa de uma opinião, por causa de desejos de outras pessoas que têm escondido o seu talento por medo. Por medo de quê, Jefferson? Por medo do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer, ou até mesmo que o seu grupo, porque muitas vezes ela está num grupo, num ambiente, que o talento dela, quando é demonstrado, é tido como algo ruim. Quantas vezes a pessoa está num ambiente que só por ela mostrar que é mais organizada do que outros, os outros a condenam dizendo que ela quer ser a perfeitinha, mas aquilo era o talento dela. Porque você ser organizado é um talento. Você ser desenvolto a fazer, a ter boas ideias, isso é um talento. É um talento também você saber executar, saber planejar, saber falar, conversar, se comunicar, tudo isso são talentos. Mas muitas pessoas estão lançando os seus talentos fora. E para poder dar um pouco de embasamento sobre isso, sobre o talento, nós vamos falar aqui no livro de Lucas. Se você tiver uma Bíblia, pegue. Se você tiver o seu celular também, se puder acompanhar, no livro de Lucas, capítulo 19, versículo, nós vamos no versículo 20, e diz assim: mas antes de nós lermos, eu queria fazer uma breve oração. Senhor Jesus, meu Deus, graças nós te damos, Senhor Jesus, por mais um dia, Senhor Jesus, aqui na tua presença, pela oportunidade, meu Pai, de te dar graça, pelo ar que nós respiramos, ó Pai. Perdoa as nossas fraquezas, os nossos erros, os nossos pecados, Senhor. Nos ensina, meu Pai, a desenvolver os nossos talentos. Nos ensina a utilizar aquilo que o Senhor nos deu, meu Pai, desde a nossa nascença, meu Pai. O Senhor colocou o intrínseco no nosso caráter, dentro de nós. Nos ensina a manifestar aquilo que o Senhor nos entregou ao mundo e fazer dele, meu Pai, frutos que agrade ao Senhor. Que esta palavra, meu Pai, fale a cada um, meu Pai, dessas pessoas e que eles venham, meu Pai, a partir de hoje, abraçar e desenvolver os talentos dele. Amém. Diz assim, versículo 20: veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tira o que não pusestes e ceifa o que não semeaste. Olha aí, só para vocês entenderem, aqui ele fala sobre a parábola de Minas.
que um senhor, um determinado dono de terras, entregou várias terras que tinham minas. Minas essas que tinham metais preciosos. E que esses metais, eles valiam muito naquela época. E só para adiantar, que a gente estamos aqui no versículo 20, anteriormente fala que esse Senhor, ele era rigoroso, que ele plantava e colhia onde ele não plantou, juntava aonde ele não juntou. E que aqueles servos dele, que ele entregou uma mina, 2 minas, 5 minas, cada um tiveram uma atitude diferente. O que tinha 5 minas, multiplicou aquelas minas, aquele tesouro que recebeu, multiplicou. O que tinha também 2, multiplicou aquele tesouro que recebeu. Só que um, entre aqueles que estavam lá, que tinha o mesmo ambiente, que tinha a mesma capacidade, que estavam no mesmo lugar que os outros, optou por esconder. Muitas vezes tem feito isso. Muitas vezes você tem feito isso, escondido o seu talento, por medo de fazer aquilo que deve ser feito, ou até mesmo por não acreditar em você. Sim, muitas vezes você não faz porque você não tem acreditado em você. Eu quero dizer hoje que você é especial, que você tem um talento e que esse talento é importante. É importante na vida de outras pessoas. Da mesma forma que o nosso corpo, ele não é somente feito de mãos, de dedos, de ouvidos, de nariz, de boca, de olhos. Também cada um de nós temos um determinado a fazer aqui. O nosso corpo, ele tem vários órgãos. E não pode dizer que o órgão, que o coração é mais importante do que o baço, que as mãos é mais importante do que as pernas. Não. Cada um tem sua função. Então você também tem uma função nessa terra. Você tem uma função e que você pode desempenhar ela bem. Mas para isso depende do seu esforço, depende do seu querer, depende da sua dedicação. Então vamos prosseguir aqui no versículo 21. E diz assim: pois tive medo. Olha o que aquele servo estava dizendo para o seu senhor. Versículo 21. Pois tive medo de ti. Ele estava dizendo para aquele senhor: tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tira o que não puseste e ceifa o que não semeaste. Respondeu-lhe o senhor dele: servo mau, por tua própria boca te condenastes, ou com a tua própria boca te condenarei. Então olha aí, aquele servo, ele sabia que o seu senhor era severo. Ele sabia que se ele não fizesse o que deveria ter sido feito, ele seria condenado. Mas mesmo sabendo, ele não fez. Isso trazendo para os dias de hoje, não é diferente. Tem tantas pessoas que sabem que elas são ótimas comunicadoras, que elas são ótimas cuidadoras, que são ótimas aconselhadoras, e elas pegam seus talentos e os escondem. Aí os esconde. Com qual intuito, Jefferson? Com o intuito, muitas vezes, de se encaixar em um ambiente que não a pertence. Querendo se encaixar em uma bolha onde tem várias pessoas que vivem falando da vida alheia, vivem falando da vida dos outros. Ela se molda ao ambiente. Em vez de ela moldar o ambiente, ela se molda aquele ambiente. Ela se torna parte do ambiente, em vez dela mudar aquele ambiente. Então foi o que aquele servo fez. Ele, sabendo que o seu senhor era severo, em vez dele multiplicar aquela mina, o tesouro que tinha ali, ele escondeu. Ele optou por esconder. E muitas vezes é isso que tem acontecido. Você tem deixado que o medo fale mais alto. Você tem deixado que aquele medo de fazer algo novo,
de mudar a sua vida, de mudar de ambiente, fale mais alto, do que da sua verdadeira essência. Então vamos seguir aqui no versículo. Versículo 22. Respondeu-lhe o servo mau, pela tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, e que tiro o que não pus, e ceifo o que não semeei. Por que não pusestes o meu dinheiro num banco? E então a minha vinda receberias com juros. E disse aos que assistiam: tirai-lhe a mina que dele, e dai ao que tem 10. Então olha aí. Então aquele senhor, ele mandou tirar até mesmo aquilo que ele tinha, ele perdeu. Então também não é diferente, trazendo para os dias de hoje. Aquilo que Deus tem preparado para você, aquilo que você pode conquistar, muitas vezes outras pessoas têm conquistado no seu lugar. Aí você diz: Gerson, mas por que isso tem acontecido? É porque você tem deixado o medo falar mais alto. É porque aquela pessoa que tem conquistado é porque ela tem tido coragem. Muitas vezes ela não tem nem a capacidade que você tem. Muitas vezes ela não tem nenhum estudo que você tem. Muitas vezes ela não tem a formação intelectual que você tem. Mas ela tem coragem, tem ousadia de botar a cara a tapa, de mostrar que ela defende uma opinião. Então aquele servo, ele perdeu até mesmo a mina que ele tinha, foi dado para aquele que tinha 10. Por quê? Porque ele não multiplicou. E o seu senhor ainda disse uma dica: você poderia ter colocado aquela minha mina nas mãos dos bancários, e eles mesmos multiplicariam por você. Então até tinha maneiras de que, se ele não quisesse trabalhar, ele teria como conseguir ter multiplicado o talento dele, se ele tivesse usado a inteligência. Mas ele não quis nem pensar. Muitas vezes você está vivendo uma vida no automático. Você está vivendo tão automático que você acorda, come, trabalha, dorme, acorda, come, trabalha, dorme. E você não para pensar nas suas atitudes, você não para pensar no seu presente, você não para pensar e tomar consciência da sua vida. E passa-se 1 ano, 2 anos, 4 anos, e quando passa 5 anos, você olha para trás e diz: eu sou a mesma pessoa que era 5 anos atrás, sem nenhuma mudança, sem nenhuma transformação, sem nenhuma conquista. Será que é isso mesmo que você quer viver? Será que é isso mesmo que você quer mostrar para os seus filhos? Você quer mostrar que você viveu uma vida de acomodação? Será que você não sente que você poderia fazer algo mais? Que você poderia atingir mais pessoas? Não esconda o seu talento. Porque aquele servo, ele escondeu o talento dele. E ele foi condenado por isso. Outros receberam o talento dele. Muitas vezes está acontecendo isso no seu emprego. Você tem até a capacidade de assumir o cargo mais alto, mas por medo de receber repreensão, por medo de ser chamado a atenção, ou por medo de seus amigos e seus colegas te verem com outros olhos, você não tem assumido o cargo mais alto, se escondendo em meio à malhada. Mas Deus está dizendo isso hoje para você. Eu quero mudar a sua vida, mas você tem que dar o primeiro passo. Você tem que fazer sua parte. Não adianta somente você querer, porque são tantas aquelas pessoas que querem. Se você parar para pensar, todos querem. Todos querem ter uma vida boa, todos querem ter uma família boa, todos querem ter um salário digno de poder se manter.
Mas por que todos não conseguem, Jefferson? Porque nem todos estão dispostos a pagar o preço. Eu queria deixar essa pergunta para você refletir. Você está disposto a pagar o preço para alcançar aquilo que você tem sonhado? Então eu queria terminar esse vídeo com a oração. Então feche os seus olhos, onde quer que você esteja. Você pode estar em casa, no seu ambiente de trabalho. Se você não puder fechar os olhos no seu ambiente de trabalho, então ore conscientemente. Não precisa fechar os olhos, mas ore conscientemente através da sua mente. Senhor Jesus, diante da Tua presença, meu Pai, nós nos colocamos novamente, Senhor. E nós te pedimos, Deus, nos ensina, Pai, a multiplicar o talento que o Senhor nos deste. Nos ensina, meu Pai, a não escondermos. Nos ensina, meu Pai, a não ter medo, meu Pai, da novidade, de algo novo, da transformação. Mas nos ensina a fazer, Senhor, aquilo que o Senhor, meu Pai, colocou dentro de nós como talento natural. Talento natural, meu Pai, de administrar. Talento natural, meu Pai, de saber fazer contabilidade. Talento natural de ser um líder. Talento natural, meu Pai, de influenciar, de guiar, de ser exemplo. Talento natural, meu Pai, de fazer pazes, meu Pai, de ter network. Tem pessoas que têm esses diversos talentos, ó Pai, estão muitas vezes escondendo-os, ó Pai, com medo de sair, meu Deus, do meio da malhada, com medo, meu Pai, de estourar a bolha, meu Pai, que eles vivem, com medo, meu Deus. Então arranca o medo, Senhor, do coração desse teu povo e coloca neles a fé, Senhor. A fé é a convicção, meu Pai, de fatos que não se veem, a certeza, meu Pai. Então coloca no coração deles a certeza, a convicção, meu Deus, que o Senhor Jesus tem, meu Pai, o poder para os capacitá-los, edificá-los, erguê-los. E que o Senhor venha te tocar agora. Eu te entrego em tuas mãos, Senhor Jesus, a vida de cada um deles. Que eles sejam tocados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.